de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 58. Mr. Bingley não recebeu carta nenhuma de seu amigo, como Elizabeth receara, e, em vez disso, trouxe Darcy em visita a Longbourn, poucos dias depois da vinda de Lady Catherine. Os cavalheiros chegaram cedo, e antes que Mrs. Bennet tivesse tempo para lhe contar que tinham recebido a visita de sua tia, o que Elizabeth receava a todo momento, Bingley, que queria ficar a sós com Jane, propôs um passeio. Todos concordaram. Mrs. Bennet não tinha o hábito de caminhar e Mary não tinha tempo a perder. Mas os 5 restantes partiram juntos. Bingley e Jane, contudo, em breve deixaram que os outros se distanciassem. Foram ficando para trás, enquanto Elizabeth, Kitty e Darcy iam à frente. Os 3 pouco conversavam. Kitty tinha medo de Darcy. Elizabeth estava intimamente tomando uma resolução desesperada. E ele, talvez, estivesse fazendo o mesmo. Caminhavam em direção à casa dos Lucas, porque Kitty queria fazer uma visita a Maria. E quando Kitty os deixou, Elizabeth continuou resolutamente com Darcy. Chegara agora o momento de pôr em prática sua resolução. E antes que sua coragem fraquejasse, disse: Mr. Darcy, sou uma criatura muito egoísta e, a fim de aliviar as incertezas de meus sentimentos, vou, talvez, ferir os seus. Não posso adiar por mais tempo os agradecimentos que lhe devo por sua inestimável intervenção a favor de minha irmã. Desde que tomei conhecimento de tal atitude, tenho ansiado por uma ocasião para lhe manifestar toda a minha gratidão. E se todas as outras pessoas de minha família o soubessem, não lhe falaria apenas em meu nome. Sinto imensamente, disse Darcy em um tom de surpresa e emoção, que tenha sido informada de um fato que, mal interpretado, poderia tê-la contrariado. Julguei poder confiar na discrição de Mrs. Gardiner. Não deve culpar minha tia. Foi por Lídia que eu soube que o senhor se tinha envolvido no caso e, naturalmente, não descansei enquanto não fui posta ao corrente de tudo que se passara. Deixe-me agradecer-lhe novamente, em meu nome e no de minha família, pela generosa compaixão que o levou a dar-se a todos os incômodos e a suportar tantas mortificações. Se insiste em agradecer-me, replicou ele, faça-o apenas pela senhora. Não nego que o desejo de lhe causar prazer tenha contribuído também para o que fiz, mas sua família nada me deve, respeito-a muito, mas creio que foi
Só na senhora que pensei. Elizabeth ficou tão embaraçada que não soube o que responder. Após uma pequena pausa, seu companheiro acrescentou: sei que é generosa demais para fazer pouco caso de mim. Se seus sentimentos são ainda os mesmos que manifestou em abril passado, diga imediatamente: meu amor e meus desejos permanecem inalterados, mas basta uma única palavra sua para que nunca mais lhe fale no assunto. Elizabeth, sentindo além do mais a difícil e aflitiva situação em que Darcy se encontrava, esforçou-se então por falar e imediatamente, embora de forma hesitante, lhe deu a entender que os seus sentimentos tinham sofrido uma transformação tão substancial desde o período a que ele aludira, que a levavam agora a aceitar as suas declarações com prazer e gratidão. A felicidade que essa resposta causou em Darcy foi a maior que até então conhecera. E, na ocasião, ele exprimiu-a nos termos mais calorosos que seu coração de apaixonado conseguiu encontrar. Se Elizabeth tivesse podido erguer os olhos, seria visto toda a felicidade refletida no rosto dele, infundindo-lhe uma animação que o tornava belo. Mas se ela não podia olhar, podia ouvir. E ele contou-lhe tudo o que sentia, o que, ao provar a importância que ela tinha para ele, valorizava a cada instante seu amor aos olhos de Elizabeth. Continuaram a caminhar ao acaso, profundamente absorvidos em seus pensamentos. Tinham, além disso, muito que sentir e muito para fazer. Elizabeth em breve ficou sabendo que deviam seu atual entendimento aos esforços da tia de Darcy, que o fora visitar em seu regresso e, de passagem por Londres, lhe relatara sua viagem a Longbourn, sua causa e a conversa que tivera com Elizabeth, repetindo enfaticamente cada uma das expressões desta. Expressões essas que, aos olhos de Lady Catherine, denotavam a perversidade e o cinismo da moça, com o intuito de desacreditá-la perante o sobrinho. Mas, infelizmente para Sua Excelência, o efeito tinha sido exatamente o oposto. Deu-me esperanças, disse ele, como nunca antes o tinha ousado alimentar. Conhecia suficientemente seu caráter para saber que, se estivesse absoluta e irrevogavelmente decidida a recusar-me, não hesitaria em dizê-lo a Lady Catherine com toda a franqueza. Elizabeth corou e sorriu ao dizer: sim, conhecia suficientemente minha franqueza para saber-me capaz disso. Após tê-lo tratado de forma tão abominável pessoalmente, não teria escrúpulos em fazê-lo perante toda a sua família. Quem disse que eu não tivesse merecido? Pois,
embora as suas acusações assentassem sobre premissas falsas, minha atitude, naquele tempo, merecia as mais severas censuras. Era imperdoável. Não posso lembrar-me dela sem horror. Não discutiremos a quem cabe a maior culpa na desavença daquela noite, disse Elizabeth. Se analisarmos bem, nenhum de nós se conduziu irrepreensivelmente. Mas, desde então, creio bem que progredimos em delicadeza. Não poderei me reconciliar tão facilmente comigo mesmo. A recordação do que na ocasião eu disse, de meu comportamento, de meus modos e de minhas expressões, tem sido, durante todos estes meses, e continua ainda a ser, indizivelmente dolorosa. Nunca esquecerei aquela sua repreensão tão a propósito. Se tivesse agido de forma mais cavalheiresca, foram estas as palavras. Não sabe, nem poderá imaginar, como essas palavras me torturaram, embora, confesso, só algum tempo depois lhes tenha reconhecido a justiça. Estava, certamente, muito longe de esperar que elas lhe produzissem uma impressão tão forte. E nunca pensei que elas pudessem ser sentidas de tal modo. Acredito perfeitamente. Considerava-me naquela época destituído de todos os sentimentos humanos, tenho certeza. Nunca esquecerei a expressão de seu rosto ao dizer-me que nada a poderia ter persuadido a aceitar se casar comigo. Oh, não repita o que eu disse. Tais coisas não devem ser lembradas. Acredite-me, há muito tempo que me envergonho profundamente delas. Darcy mencionou sua carta. Aquela carta, disse, me reabilitou a seus olhos. Acreditou no que nela eu lhe dizia? Ela explicou-lhe os efeitos que sua carta lhe tinha produzido e como, gradualmente, sua antipatia se foi dissipando. Eu sabia, disse ele, que o que tinha para lhe escrever a iria ferir, mas era necessário. Espero que tenha destruído a carta. Não descansarei enquanto não tiver a certeza de que não a tornará a ler, sobretudo o começo. Lembro-me de certas expressões que poderiam, justificadamente, provocar seu ódio contra mim. A carta será queimada. Se acredita que isso seja essencial para a preservação de minha estima. Mas, embora tenhamos ambos razões para pensar que minhas opiniões não são inteiramente inalteráveis, não creio, por outro lado, que sejam tão facilmente influenciáveis como parece supor. Quando escrevia aquela carta, replicou Darcy, pensava que me encontrava em um estado de espírito perfeitamente calmo e frio, mas desde então descobri que a escrevera profundamente amargurado e triste.
Talvez, no princípio, a carta denotasse uma certa amargura, mas não continuou até o final. A despedida era caridosa, mas não pense na carta. Os sentimentos da pessoa que a recebeu e da pessoa que escreveu são agora tão diferentes do que eram que todas as circunstâncias dolorosas relativas a ela devem ser esquecidas. É preciso que aprenda um pouco de minha filosofia. Lembre-se apenas daquilo que lhe causa prazer. Não creio que necessite de nenhuma filosofia do gênero em sua vida. As suas recordações devem ser tão totalmente desprovidas de mácula que o contentamento que delas extrai se deve não a uma filosofia, mas à ignorância, o que é muito melhor. Comigo, porém, não passa o mesmo. Quando penso no passado, sou assaltado por dolorosas recordações que não podem nem devem ser repelidas. Toda a minha vida fui uma criatura egoísta, se não na prática, pelo menos em meus princípios. Na infância, ensinaram-me o que era certo, mas não me ensinaram a corrigir o meu gênio. Deram-me bons princípios, mas deixaram-me segui-los baseado em meu orgulho. Desafortunadamente, filho único, e mais tarde único filho homem, fui mimado por meus pais, que, embora fossem bons, meu pai, sobretudo, era a benevolência e a afabilidade em pessoa, permitiram, encorajaram e quase me ensinaram a ser egoísta tirânico, a não me interessar por ninguém para além do círculo da família, a desprezar todo o resto do mundo e a minimizar seu bom senso e seu valor comparados com o meu. Assim fui eu, dos 8 aos 28 anos, e assim permaneceria ainda se não fosse a senhora, minha querida e encantadora Elizabeth. O que eu não lhe devo? Deu-me uma lição, dura a princípio, mas muito vantajosa. Fui, pela senhora, devidamente humilhado. Fui até a senhora, sem duvidar de que me aceitaria. Foi então que me revelou a insuficiência de todas as minhas pretensões para agradar a uma mulher digna de ser amada. Estava realmente persuadido de que eu me sentiria lisonjeada? Confesso que estava. Que pensa de minha vaidade? Acreditei mesmo que desejava e esperava minhas propostas. A culpa talvez caiba aos meus modos, mas não agi intencionalmente, asseguro-lhe. Nunca tencionei iludi-lo. Como me deves ter odiado a partir daquela noite? Odiá-la? Fiquei furioso, talvez a princípio, mas minha fúria em breve tomou a direção certa. Quase não posso perguntar-lhe o que pensou de mim quando me encontrou em Pemberley. Censurou-me intimamente por lá ter ido? Não, de modo algum. Senti apenas surpresa. Sua surpresa não foi menor do que a minha, ao ser notada pelo Senhor. Minha consciência dizia-me que eu não merecia nenhuma delicadeza extraordinária e confesso que não contava receber mais do que o que me era devido.
Meu objetivo naquela ocasião, replicou Darcy, era mostrar-lhe, por toda a delicadeza a meu alcance, que não era tão mesquinho que guardasse rancor pelo passado, e esperava obter seu perdão e apagar a má opinião que tinha de mim, dando-lhe a entender que tinha acatado as censuras que me fizera. A partir de quando outros desejos se introduziram, não posso lhe precisar, mas creio que meia hora depois de a ter visto. Darcy contou-lhe então o prazer que Georgiana tivera em conhecê-la e o desapontamento que sentira com a súbita interrupção de sua visita. Passou, naturalmente, a falar nas causas dessa interrupção. E Elizabeth ficou sabendo que a resolução dele de partir em busca de sua irmã fora tomada ainda na hospedaria e que, se naquela ocasião se mostrava grave e pensativo, era porque debatia em seu espírito tal ideia e tudo o que ela acarretava. Ela tornou a exprimir sua gratidão, mas o assunto era demasiado penoso para ambos para que insistissem nele. Após caminharem várias milhas, sem destino e ocupados demais para se preocuparem com isso, descobriram, finalmente, ao olharem para o relógio, que já havia passado a hora de voltarem. Onde estarão Bingley e Jane? Foi essa observação que os levou naturalmente à discussão do caso. Darcy estava encantado com o noivado. Seu amigo havia lhe contado tudo sem demora. Devo perguntar-lhe se ficou surpreso? Disse Elizabeth. Não, de modo algum. Quando parti já sabia que isso ia acontecer. Quer dizer, deu-lhe seu consentimento? Eu estava desconfiada disso. E, embora ele protestasse contra o termo, ela percebeu que sua suposição não estava muito longe da verdade. Na noite de minha partida para Londres, disse ele, fiz a Bingley uma confissão que há muito tempo lhe devia ter feito. Contei-lhe como tudo ocorrera, tornando absurda e impertinente minha interferência na vida dele. Ele ficou muito surpreso. Nunca suspeitara de nada. Disse-lhe, além disso, que tinha motivos para acreditar ter me enganado quando lhe dissera que sua irmã lhe era indiferente. E como nesse momento pude ver que sua afeição por ela continuava inalterada, não duvidei de sua felicidade juntos. Elizabeth não pôde deixar de sorrir pela facilidade com que ele conduzia o amigo. Baseou-se em sua própria observação, disse ela, quando lhe disse que minha irmã gostava dele, ou apenas em minha informação da primavera passada. Em minha observação, durante as 2 últimas visitas que aqui fiz, observei-a atentamente e fiquei convencido de que ela o amava sinceramente. E sua certeza disso, suponho eu, em breve o convenceu a ele também. Sim, Bingley é extraordinariamente modesto.
Foi isso que o impediu de confiar em seu próprio julgamento, mas a confiança que ele deposita em mim tornou tudo fácil. Fui obrigado a confessar-lhe uma coisa que durante vários dias o indispôs contra mim. Precisei lhe dizer que tinha sabido da presença de sua irmã em Londres durante aqueles meses de inverno e que propositadamente escondera o fato do conhecimento dele. Ele ficou furioso, mas estou persuadido de que sua fúria durou apenas enquanto duvidava ainda dos sentimentos de sua irmã. Já me perdoou. Elizabeth sentiu-se tentada a observar que Mr. Bingley tinha sido um amigo encantador, tão fácil de conduzir que seu valor era incalculável. Mas conteve-se. Lembrou-se de que ele precisava ainda aprender a que se rissem dele e que era um pouco cedo demais para começar. Ao prever a felicidade que esperava Bingley, que seria apenas menor que a sua, ele continuou a conversa até chegarem à casa. No vestíbulo, separaram-se. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!